eu cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. A tocha está no Rio de Janeiro, mas ontem à noite estava em Niterói. Vocês viram ela passar por São Gonçalo aí, um monte de gente querendo impedir e tal. Mas a noite de ontem foi de muita emoção para o nosso Gerson Canhotinha, que acompanhou o menino Edgar Vieira, né? Do projeto Canhotinha de Ouro, na condução da tocha olímpica em Niterói. Foi uma festa, Canhotinha? Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigo. Foi um festão. Olha lá, ó, o nosso herói. Ali, ó. Edgar Vieira. Representando Niterói, representando toda a garotada lá do projeto, do Instituto. Parabéns, cara. Você, como eu disse aí para você, é o nosso herói. Valeu. Ela está no Rio de Janeiro, veio recebida lá na Escola Naval pelo prefeito Eduardo Paes, hoje está circulando pelo Rio, vai para Caxias, vai para a Baixada Fluminense e amanhã estará aqui no município do Rio de Janeiro de novo e aí eu vou ter a oportunidade e a honra de conduzi-la em Copacabana, na Avenida Copacabana, na altura da Djalma Murique, aí por volta de 10h30, 11 horas da noite. Amanhã é feriado, sexta-feira é feriado. Eu quero o destaque do Gilson Ricardo. Garotinho, vamos ver hoje esse jogo do Mengão. Mengão hoje vai jogar estádio da Copa do Mundo. Agora tem que jogar um futebol de Copa do Mundo da Alemanha, não a Copa do Mundo do Brasil, que o Brasil na Copa do Mundo foi um vexame. Vamos ver lá, hein, Mengão? G4. Vamos jogar, depois de ver o negócio de G4. E lembrando que a Olimpíada está começando, mas o Campeonato Brasileiro continua aí, continua na parada, tanto a Série A como a Série B, atração em cima de atração, e a gente está ligado, não é não, Fernandinho? Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Exatamente, o Campeonato Brasileiro não para. Hoje é o Flamengo, amanhã é o Botafogo, e assim a vida continua no Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil. Anota aí o nosso telefone e manda a sua mensagem, 979-2853-75, eu estou esperando você. A Olimpíada já começa hoje para as meninas da Seleção Brasileira de Futebol. O Brasil encara a China, hoje às 16h, no estádio Newton Santos, no Engenhão. Engenhão que a gente torce para voltar a ser devolvido ao Botafogo e principalmente ao futebol carioca. As meninas estão com chance de medalha de ouro, Gilson? Garotinho, está com chance. O estádio do Engenhão, eu vi ontem uma passada lá no Engenhão, está muito bonito o estádio, deram uma mudada lá, uma melhorada. Depois o Botafogo vai ficar com a melhor, ainda a melhor do seu estádio, aquela melhora mesmo, campeã para o estádio do Engenhão, que é bonito o estádio, diga-se de passagem. Agora, não vai pensando que é moleza jogar contra a China, não. O time da China, futebol feminino, é bom, apesar do Brasil estar num pique legal. Tem a nossa Marta, que é considerada a grande fera. Mas vamos lá devagar, calma, e amanhã é a seleção do Neymar. Agora, Gerson, Marta, Formiga, são jogadoras rodadas pra caramba, são as mais rodadas daí, tem uma experiência internacional muito grande, isso prevalece numa competição como essa. É tiro curto, né? É tiro curto e prevalece, exatamente. Eu vi uma entrevista da Marta, ela dizendo exatamente o que o Gilson falou aqui. Ó, não pensa que a China né, já foi campeã a China. Exatamente. Não é não. E esse campeonato, essa Olimpíada, é uma Olimpíada difícil. Só que essas duas controlam as outras. Então a maneira de jogar, tá certo? Não é apressado. Nada de correria, Nada de correria, pensando, toque. O time brasileiro é um time bom. Agora, tem que ter muitos cuidados. Fernanda Maia tem acompanhado o futebol feminino do Brasil? De vez em quando eu dou uma olhadinha, outro dia eu até entrevistei a Marta, ela é uma pessoa, ela é um atleta que consegue carregar essa responsabilidade. Ela tem o brilho dela e sabe fazer por onde. A Marta, para quem não sabe, 5 vezes foi escolhida a melhor jogadora do mundo. Só ela e o Messi têm 5 bolas de ouro e está aqui no Brasil. Ela é uma pessoa muito importante dentro da seleção e faz por onde. Ela consegue segurar essa responsabilidade. E só consegue isso, Gerson, quando realmente é uma profissional, se cuida, exatamente, não é? E veja bem, o próprio organismo da mulher é bem diferente do homem, fica mais difícil ainda para praticar o futebol, Mas né? é por isso que ela está jogando até hoje, exatamente por ela ser profissional. E um outro detalhe também, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, ela entraria no meio do campo da seleção principal de homens. De homens. Pega aí para ver o que ela jogava, continua jogando,
eu estou dizendo, há 5, 6 anos atrás, pega o meio do campo da seleção principal de homem e pega a Marta jogando aí pela seleção. Tinha bola para isso. Mas tinha bola para isso fácil. Atacante Alexandro do Palmeiras, está lembrado dele? Foi punido por 2 anos de gancho, acusação de doping. O jogador foi pego com substância proibida no Campeonato Paulista desse ano. O Alexandre já passou pelo Flamengo, pelo Vasco, é muito rodado, jogou no futebol gaúcho, enfim, 2 anos de gancho. Bom jogador. Pois é. Bom jogador. Bom jogador, ele é artilheiro. Goleador. Estava no Palmeiras agora, quando pegou esse gancho. É uma pena, né, Zé Carlos? Que de repente foi aquela história do remédio que você toma, eu posso tomar esse remédio? Conta própria. Eu faço isso, quando eu estou com algum problema, doutor Pedro, posso tomar esse remédio? Você tá maluco? Então tá bom, então eu não tomo. Você pode tomar remédio, assim, é o mal do brasileiro. Porque o brasileiro fala, então, toma isso aqui que é bom. Sempre alguém indica um remédio para você. Tem um médico amigo nosso, o doutor Araújo, ele dá uns remédios pra gente. É verdade. E sabe qual é o perigo também, às vezes, ô Fernando? Esse negócio de estar com tosse nesse período de inverno. Aí o cara toma xarope, tem efedrina, aí dá ruim. Não dá ruim? Qualquer coisa cai no doping. O doping é muito específico. Às vezes até uma pomada, uma substância presente em alguma pomada que você passa, enfim. Já teve isso, já teve jogador punido porque a esposa usou uma pomada. E ao manter a relação, a pomada apareceu no cara também. É verdade, pô. Isso é verdade, aconteceu, ué. Eu nunca sei quando você está brincando. Não, é verdade, é verdade. Teve sim. Ainda estudando as melhores opções para a seleção principal do Brasil, o Tite e o Edu Gaspar vão à Europa para conversar com Zidane, Ancelotti, Luiz Henrique. Eles vão assistir amistosos e conversar com os treinadores. A verdade é a seguinte, o Tite ainda não comandou, não estreou, comandando a seleção brasileira, mas está trabalhando esse tempo todo, fazendo relatórios e, principalmente, ele se atualiza. O Edu Gaspar é outro também. Isso é importante e não ficar apenas negócio de DVD e tal, trazer um jogador da Ucrânia. Exatamente, tem que ir lá para ver o que está acontecendo com os jogadores brasileiros naqueles campeonatos. Agora, o Tite, vamos dar um recado aqui para o Tite. Manda para ele. Ô, Tite, camisa autografada aí não tem. Não tem. Eu assinei embaixo, né, quando você foi cogitado para ser treinador e é treinador. Estou assinando embaixo. Agora, olha aqui, vai na Alemanha também e pergunta lá, escuta, aqueles 7, como é que foi, como é que não... Então, para saber mais ou menos. E tem um detalhe importante. Se vai continuar isso. E tem um detalhe importante pra caramba, Zé Carlos. Semana eu estava vendo o treinamento do Real Madrid, fez um jogo amistoso aí contra um outro time lá, não sei qual foi o time. O gol que o Marcelo fez é brincadeira. Foi, como diz o Marcelo. já é brincadeira. Ele veio, cortou Mas o cara, fez 2 gols no jogo, 2. A exemplo do goleiro Jefferson, o Dunga tinha problema pessoal, não gostava, não simpatizava com o Marcelo. E o Marcelo disparado, melhor lateral esquerdo brasileiro. Já ele era apaixonado pelo Felipe Luiz, como lateral esquerdo, que não jogava bem. É verdade. Agora, uma coisa falando de seleção, essa convocação do Everton, do Atlético Paranaense, eu garanto que tem o dedo do Tite. Até porque o Tite, na seleção principal, não tem um goleiro definido. Não tem. Hoje, todos os goleiros estão no mesmo nível. E eu acho que se o Everton se sair bem na seleção olímpica, o que eu pensava também no Fernando Praz, acaba sendo titular da seleção principal, Fernando. Eu concordo com você, Zé. Inclusive, concordo também quando você disse que o Praz também tinha o dedo do Tite. Também acho isso. Ele com o Micali, eles fazem uma dupla legal. O Micali aceita a opinião e o Tite também. Inclusive, o Tite que virou e falou com toda razão, quem vai ficar à frente da seleção olímpica é quem já está por lá, que é o Micali. Então, foi a decisão tomada e assim eles trabalham juntos. E isso vai fazer com que a seleção principal e a seleção olímpica vai voltar a nos trazer alegria. Tem no WhatsApp pergunta aí da galera? Tem sim, de seleção. O Ian gostaria de saber, Gilson Licado, se o Ilharão tem condições de jogar na seleção principal. O Tite esteve lá no jogo do Botafogo contra o Flamengo, lá na Portuguesa, foi justamente para observar o Ilharão. Claro que ele não vai lá num jogo vai resolver a vida do Ilharão. E ele não jogou bem naquele jogo. Nesse dia ele não jogou bem. Esse dia, até porque aquela pressão do Botafogo, dando pressão nele, toda hora que ele pegar na bola era vaiado, porque ele foi do Botafogo. Esse negócio que o torcedor apaixonado faz, é normal. O jogador tem que estar preparado para isso, né? O Gerson, por exemplo, quando saiu do Flamengo, eu fui para o Maracanã e ficava vaiando ele. Gerson, seu... Diz o palavrão que você Mas você jogava mal com isso? Eu jogava mal?
Ele saía do estádio chorando e eu alegre. Agora, Gerson, não é qualquer jogador que se deixa bater diante de uma vaia, de uma perseguição, principalmente quando larga um time para ir para outro. Como é que é controlar esse emocional numa hora dessa? Mas, ô Zé Carlos, é o seguinte, e amigos, essa pressão vem desde de fraldinha, que os pais ficam no alambrado. Vai, faz isso, faz aquilo. São os treinadores dos moleques. Então, essa pressão é desde lá de baixo. Então, quando você chega juvenil, né, juniores já com 19, 18, 20 anos, e o profissional, você já está liberado disso tudo. Mas varia de indivíduo para Aí indivíduo. é que está o né? problema. Cada um tem uma cabeça. Se na base você se influenciar por isso, aqui em cima você vai ter problemas. Olha aí, galera, o jogo entre o líder e o vice-líder da Série B. Ontem à noite era a promessa de um grande jogo, de uma grande partida. Mas não passou de humor no 0-0. Vasco e Ceará empataram, o jogo foi chato, para a decepção da torcida que lotou o estádio do Castelão. O time da Colina só volta a campo no sábado, dia 20 de agosto, às 4h30 da tarde, em São Januário, diante do Sampaio Corrêa. E ontem, o que a gente teve lá, quase 60 mil torcedores, Que loucura, hein? 55.445 pagantes. É o novo recorde, inclusive, nacional. Casa cheia. Esse é o Super Vascão. cheio. Esse é o Vascão. Zé Carlos, é a paixão do nordestino, do pessoal do Norte e Nordeste, pelo futebol carioca. Isso é indiscutível. Hoje você vai ver o Flamengo lá, vai ser casa cheia de novo, não tem nenhuma dúvida. Vasco e Flamengo, eles vão para lá e lotam os estádios. É verdade isso, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Está provado aí de novo. Claro que a torcida do Ceará também é fanática, mas o Vasco é o Vasco, né, Zé? Olha, há praças como Fortaleza, Salvador, Belém do Pará. Natal. Mas Belém do Pará e Goiânia também, não tanto agora, que deveriam estar sempre inseridas na primeira divisão do Campeonato Que é futebol Brasileiro. profissional ou não? Isso que eu Não queria é? saber. Hein, Fernanda? Aí a gente fica triste, porque às vezes times com grande tradição e aí vão caindo, não conseguem voltar, e aí não tem grana, o futebol tá uma bagunça, não só aqui no Rio como no Brasil. Enfim, sabe o que acontece com isso? Os jogos vão ficando monótonos, os talentos não acontecem mais e, no final das contas, o torcedor para de consumir o futebol. E essa é a minha maior preocupação. E atenção, galera. Atenção, Hoje galera. tem Mengão em campo diante do Santos. Galera. Os números estão a favor do Mengão. São 4 jogos de vencibilidade diante do Peixe. Hoje é Flamengo e Santos. 3 vitórias e 1 empate. E o Flamengo está numa sequência muito boa e tem tudo, inclusive, para chegar ao G4 hoje, Gilson. E um detalhe, Zé Carlos, o Santos está desfalcado de 4 ou 5 jogadores. O Santos hoje está complicado. Se não ganhar o dessa Gabigol está teta lá, hoje- Lucas o Gabigol Lima, tá na Ricardo seleção. Oliveira, os caras Ricardo são Oliveira bons. está fora que é o artilheiro, está fora. Lucas Lima, que é o craque do Fera, time ali, fera. está fora. Pô, mano, Zeca o Zeca, tá que fora. é um bom lateral esquerdo, Lateral. bom lateral esquerdo, o Zeca está fora. Se não ganhar dessa vez, acabou. E não, outra também não é coisa, assim, não. Calma. manda pro recado que você falou pro Guerreiro. Qual? Nessa teta, Guerreiro, pode fazer 5 gols. Fala aí do seu Ô, Guerreiro, treinador. nessa teta da vaca você tem que mamar, Guerreiro. Olha, o Emerson Sheik mandou avisar o seguinte: ele não quer sair do Flamengo, não. Não? Está na Ah, fase tá. de recuperação Claro, a e teta quer voltar, dele. Fernando. E outra teta. E ele gosta de morar no Rio e isso influencia muito no jogador. O mercado da China já Vai perder quis um o pouco, Guerreiro, mas acontece que ele não quer, o Guerreiro e o Sheik, mas acontece que ele não quer sair do Flamengo. Começa que ele se dá bem com todo mundo por lá. Ele é um cara gente boa. Ele é um atleta. Se o cara não quer escalar ele, não é problema dele. O salário cai na conta dele, ele mora no Rio e está num dos maiores clubes do mundo. E uma coisa não pode negar, E é Flamengo, o ele. Sheik, ele se entrega o tempo todo, ele sua a camisa, mesmo quando está mal, tecnicamente. Ele batalha. Ele batalha o tempo todo. Polêmica no Botafogo. Essa eu nunca tinha visto. Peraí. Maurício Assunção foi excluído do quadro social do clube por unanimidade e se tornou o primeiro ex-presidente do Bota em toda a história a ser expulso. É notícia triste ou não é, Gerson? É notícia triste, porque quando ele assumiu o Botafogo, até você no programa o entrevistou, a gente esperava um monte de coisas Não, e ele boas. começou bem. E ele, exatamente, ele começou bem.
Depois é que teve esses problemas aí, infelizmente, né? Aconteceu isso aí. Você diria que o primeiro mandato de qualquer administrador sempre é melhor do que o segundo, Fernando? Não. Não? Por exemplo, Eduardo Prefeito Bandeira de em- Mello já está no segundo. Já está no segundo triênio e faz um trabalho maravilhoso no Flamengo. Agora ele começa a colher frutos do que ele começou. Começa a ter grandes contratações, a ter grana, Mas não seria a uma lucrar. exceção, não? Porque você faz um retrospecto, governador, prefeito, no presidente total. de clube, no total, né, Gilson? Geralmente, Sempre dá isso. primeiro mandato é que é bom pra caramba. Agora, o Eduardo Bandeira de Mello, garotinho, é bom a gente lembrar que quando ele saiu candidato a primeira vez, apoiado pelo Zico, e ele ganhou a eleição para presidente, ele disse que seria só um mandato. Estou aqui eleito, mas não, é só esse, vou arrumar aqui a casa, não vou mais. Mas gostou. Gostou, ficou. Gerson, prepara aí o coração. Ah. Gustavo Scarpa é a joia do Fluminense, Mas eu já é ou não é? sabia. Mas ele voltou à Itália, sabe para quê? Para finalizar o passaporte europeu. Ou seja, o documento facilita bastante Seu coração. uma possível transferência, já que ele tem um monte de clubes estrangeiros de olho nele. O que a gente sente é que o Fluminense está esfregando as mãos e abrindo a mala para receber uma grana violenta pelo passe dele, não é não, Gerson? O Fluminense, não sei se está esfregando as mãos. Os torcedores, nós... Não, torcedor não, mas nós o não clube. estamos. Mas nós estamos clube. falando... nós estamos falando disso aqui há quanto tempo? Ele tem jogado muito bem. Aí o que acontece? O cara começa a olhar. E aí abriu essa condenada dessa janela. Todo ano é isso. E todo ano. Ó, você Duas vê, vezes ó, no ano. Gabriel Jesus, Vai todo o tal mundo do embora. Gabigol, que eu não sei porque que é Gabigol, que não é esse gol todo, mas joga bem. E o Gustavo Scarpa. Abriu a janela, se destacou um pouquinho, os caras levam. Não tem jeito, não tem Gabriel jeito. Jesus, Gabigol. Gabigol, e agora o Gustavo Scarpa. E outra coisa, qualquer 10 dólares leva os melhores. E olha, o Gustavo Scarpa poderia estar na seleção olímpica, não foi exatamente Eu para não também não sei prejudicar por o quê. Fluminense. Eu acho que foi por isso. Mas o Fluminense abriria a E mão. os outros foram prejudicados? Seleção acabou. é seleção. Eu acho que não tem nada a ver, não. Isso aí, Acho os que- caras o cara não foi Oscar, convocado. Oscar, deram uma pernada em você. É verdade, é Isso é verdade. brincadeira. Tem perguntinha aí, Joga Fernanda? pra caramba. Manda aí. Gerson, Eu. o Paulo César Gomes, de Rio Comprido, quer saber, você quando olha um clássico tipo aquele que teve do Flamengo e Botafogo, dá para lembrar os bons tempos do Maracanã? Não. Claro que Não mesmo. Nem do Maracanã. Nem do do Maracanã. futebol. Quem viu o Maracanã viu. Quem não viu, não viu. Esse é muito bonitinho, muito arrumadinho, muito cheirosinho, mas não é o Maraca. É o teatro, é o teatro. Não é o Maraca da galera. E outra coisa, os times também não. Vão parando por aí. Eu vou pedir um rápido intervalo. Na volta a gente continua batendo bola com você. Não sai daí, não. Muito. Agora os destaques finais, começando pela gandulinha mais famosa do Brasil, É você. Sou eu. Fernanda Maia. É você, Fernanda. Vou mandar beijo pro Vitor Leonardo, tem 4 aninhos. A mamãe dele, Marcela, mandou mensagem pra gente. Beijo pra vocês. Kelvin, Daniel e Marcelo de São João de Meriti. E a Monique Pacheco do Parque Suécia e a filhinha dela de 5 anos. Vocês que participaram, até amanhã. Gilson Ricardo, é com você. Garotinho, já que é a despedida de hoje, manda um abraço pro Juninho. Juninho, marido da Fernandinha, ia na despedida de solteiro. Mas você é casado, vai ficar em casa, maluco. Não vai não, Fernandinha falou, você não vai. Não vai. Proibido. Aí ele disse, sim, meu amor, É por desculpa. adesão, aí diz que não vai. A última do Gerson, canhotinha. E outra coisa, esticando aí esse recado do Gilson, aí, a abertura dos jogos também não vai. Viu, Juninho? É isso. Logo mais, coisa tá 9h45 feia. da noite, eu encontro com vocês na Rádio feia. Tupi, ao lado do Apolinho, transmitindo Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. E amanhã, logo depois da Isabelle Benito, novo encontro, só falando de futebol. Boa tarde, até lá. Fica, Scarpa, fica.